Olá! Que bom que estamos juntos mais uma vez para mergulhar num tema fascinante. Hoje, a gente vai explorar uma ideia poderosíssima que vem lá do livro de Atos. Como a fé não só transforma uma pessoa por dentro, mas tem o poder de unir e, olha só, em purificar uma comunidade inteira. Deus e Nós apresenta Proclamação às Nações. E para guiar nossa análise, a gente parte de uma pergunta central, uma pergunta bem direta. Por que Deus escolheu justamente a fé como método para purificar o coração? Vamos juntos buscar as pistas que a fonte nos dá para responder isso. Para a gente não se perder, nosso roteiro vai ser o seguinte, bem passo a passo. Primeiro, a gente precisa entender o que é fé de verdade. Depois, vamos ver como ela age, fortalecendo a alma e abrindo portas. Aí sim, a gente chega no coração do assunto, o coração purificado. E para fechar, vamos ver como tudo isso desemboca numa escolha muito pessoal. Então, vamos lá, começando pelo começo, né? Para entender como a fé purifica, a gente precisa primeiro dar um zoom e ver o que essa palavra realmente significava no seu contexto original. A palavra grega em questão é pistis. E olha, a fonte que a gente está analisando deixa claro, isso não é sobre uma esperança vaga, um talvez. Pelo contrário, pistis fala de uma convicção profunda, uma certeza sobre a verdade da nossa relação com Deus. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. Pensa na pistis não como uma coisa só, mas como um diamante com várias facetas. Ela envolve a convicção da verdade, sim, mas também confiança, lealdade, aquele fervor que nasce da fé e olha que incrível, até o caráter de ser alguém confiável. É uma via de mão dupla. E para não deixar nenhuma dúvida, a fonte martela esse ponto. A nossa fé é certeira, é uma certeza. Isso reforça totalmente a ideia de que não se trata de um salto no escuro, mas de uma convicção firme na realidade de algo que talvez a gente ainda não veja com os olhos. Beleza, agora que a gente entendeu que fé é essa certeza, vamos ver a primeira aplicação prática dela. E o ponto aqui é que essa fé não age só no indivíduo isolado. Ela é uma ferramenta para fortalecer a alma dentro da comunidade. Olha aí o propósito bem claro. A fé é usada para quê? Para fortificar a alma, para dar firmeza, principalmente na hora das dificuldades, das tribulações. É literalmente um alicerce para a nossa resiliência. E tem outra palavrinha grega aqui que nos ajuda a entender a profundidade disso. Episterizeu. A nuance é sutil, mas faz toda a diferença. Não se trata de criar força do nada, mas de estabelecer em adição, de confirmar, de tornar mais firme algo que já existe ali. E aqui a gente vê o poder da comunidade em ação. A fé não é uma jornada solitária de jeito nenhum. É um processo de ajuda mútua, onde os mais experientes dão suporte aos que precisam, onde todos se encorajam a ficar firmes. É uma certeza construída em conjunto. Agora, a gente chega num ponto de virada na nossa história. A fé, que antes era vista como algo que fortalecia por dentro, agora se torna um instrumento que abre portas. E de uma forma radical. Esse conceito da porta da fé foi um divisor de águas. Pensa só, aquilo que parecia exclusivo para um grupo, de repente se torna acessível para todo mundo. E a chave para atravessar essa porta era justamente a fé. E qual foi a consequência disso? O ponto-chave é que não foi algo só simbólico. A abertura dessa porta da fé teve um resultado direto, prático. As comunidades se fortaleceram e cresceram em número. Uma coisa levou à outra. Só que, claro, essa expansão toda, essa chegada de gente nova de tudo quanto a canto, gerou um desafio. Gerou um conflito que forçou a comunidade a se perguntar, afinal, o que realmente significa pertencer a esse grupo? E a resposta foi reveladora. Imagina o debate que isso gerou. A questão era essa. O que define a identidade do grupo? São os rituais externos, as leis antigas? Ou tem algo mais profundo em jogo? Essa discussão preparou o terreno para uma mudança fundamental. E este slide, ele resume tudo. A mudança foi radical. O pré-requisito para fazer parte da comunidade deixou de ser um sinal físico externo, como um ritual, e passou a ser um sinal interno, espiritual. O foco saiu do corpo e foi para o coração. Isso quer dizer que sua origem, sua linguagem, nada disso era mais o ingresso. O que importava era essa transformação interior acessível a qualquer um. E aqui está a resposta para a nossa pergunta lá do começo. Este versículo é o clímax da nossa análise.
Deus usa a fé para quê? Para purificar o coração. E ao fazer isso, todas aquelas distinções externas que separavam as pessoas perdem o seu valor. Então, o ponto crucial é este. A fé se tornou o grande equalizador. Ela criou uma comunidade totalmente nova, unificada, onde as velhas barreiras sociais, étnicas, de gênero, tudo isso foi derrubado. O que une todo mundo, segundo a fonte, é crer. Bom, e tudo isso nos leva a uma consequência bem prática. Se a fé é o que realmente importa, então cada um de nós se depara com uma escolha. Uma escolha clara e muito pessoal. Para ilustrar essa escolha, a fonte usa uma metáfora poderosa que todo mundo entende, a de plantar e colher. É como se existissem dois campos onde a gente pode semear na vida. A carne, que são os nossos impulsos egoístas, e o espírito, que é uma vida guiada pela fé. E a conclusão dessa metáfora é inevitável. A escolha de onde a gente planta a nossa vida determina diretamente a colheita que a gente vai ter. Não tem como fugir disso. Um caminho leva à destruição, o outro à vida e à paz. E assim, a gente fecha o círculo. Se a fé é essa força que purifica o coração e une as pessoas de um jeito tão profundo, a pergunta que fica ecoando para nós hoje é: o que uma fé genuína como essa pode fortalecer nas nossas comunidades, aqui e agora?